tema que hoje aqui que vos trago é realmente falar de erros frequentes. E porquê é que eu trouxe o tema de erros frequentes? Porque, efetivamente, muitas vezes é por nós percebermos quais são os erros que se cometem muitas vezes nos projetos e que fazem com que, por exemplo, no caso das candidaturas, eles possam ser mal avaliados. É também o que nos faz, às vezes, despertar para aquilo que deve ser feito. Às vezes aprende-se mais por conhecer o erro do que propriamente... Não quer dizer que não se aprenda com o processo, com o passo a passo, mas realmente eu acho que é muito importante identificar os erros, porque vai-vos facilitar o trabalho de identificar, quando criam um projeto, de identificar que não estão a cometer esses erros, porque isso pode, no caso das candidaturas, realmente, às vezes, compromete a avaliação. Portanto, tenho aqui elencado já vários erros, eu poderia citar aqui imensos erros, mas eu vou começar por particularizar e falar-vos aqui de 5 erros que estão inerentes aos projetos em si, independentemente de se eles vão aos sistemas de incentivos ou não. O primeiro erro que eu vos quero falar: não descrever adequadamente o projeto. Nós, aqui na nossa empresa, apesar de também submetermos candidaturas para muitos clientes, também, por vezes, entramos como avaliadores. Portanto, já avaliámos, já fomos, quando somos avaliadores, isto para que fique aqui absolutamente claro, quando somos avaliadores, estamos completamente vedados de submeter candidaturas. Pronto, que é para não haver essa confusão. Mas já fomos avaliadores e também porque chegam a nós pessoas que viram a expectativa defraudada porque a candidatura não foi aprovada, e nós, quando vamos olhar para o projeto que foi submetido em candidatura, ficamos um pouco estupefactos. E, mais uma vez, eu que estou a enviesar para as candidaturas, mas também vemos isso em pessoas que submeteram projetos a linhas de crédito, também empreendedores que às vezes submetem o seu projeto a sociedades de capital de risco, ou também até aquelas linhas do IFP, porque apesar de serem linhas do IFP e serem para impulsionar a criação do negócio, é preciso apresentar um plano de negócios, não é? As coisas não são assim só dizer que se quer. E, portanto, efetivamente, quando se vai a ler o projeto, muitas vezes até se tem dificuldade em perceber o que é real, qual é a substância, ou seja, o sumo que se tira daquilo. Portanto, fala-se muito, fala-se da empresa, dos produtos que a empresa comercializa. Portanto, acho que esse padrão normalmente está sempre... Pronto, acho que é de senso comum que é preciso fazer uma apresentação da empresa, não é? Portanto, e realmente, depois, quando entram no detalhe do projeto e daquilo que realmente querem implementar, e qual é a sua proposta de valor e quais são os objetivos que estão a definir para aquele projeto em concreto, porque a implementação de um projeto visa alcançar um determinado conjunto de objetivos, e às vezes fica-se ali um pouco à deriva a tentar adivinhar realmente o que é que se pretende. Muitas vezes nem sequer estão indicados os objetivos específicos do projeto, e isso então é um erro que eu também já lá irei falar, porque eles no fundo todos se cruzam, mas que não faz parte ou faz de uma forma muito... Pretendemos aumentar as vendas... Ok, aumentar as vendas de todas as empresas do país a nível nacional, independentemente do projeto, querem aumentar as vendas, não é? Eu acho que não há nenhuma empresa que não queira vender mais, não é? Portanto, isto é muito pouco em termos da descrição do projeto. E quem está a avaliar, já vos também assinalei e volto aqui a reforçar, quem está a avaliar não conhece o mesmo que vocês conhecem, ou seja, este erro, por vezes, não é propositado, não é por realmente... realmente quem está a escrever o projeto acha que para ela ou ele é tão claro o que está a colocar lá, porque no fundo está a tentar passar as ideias que tem na cabeça para o papel. E por isso é que eu digo, esquecem-se um bocadinho de pôr no papel do advogado diabo. Ok, deixa-me ver se isto fosse uma pessoa de fora a ler,
se entenderia o que é o meu projeto e quais são os objetivos e o que é que eu pretendo alcançar com a implementação e execução deste investimento. Portanto, este é o primeiro erro que eu quero assinalar. Então vamos agora para o segundo erro que eu quero aqui focar, como eu digo, e este segundo erro deriva um pouco do primeiro. Eles estão todos ligados, portanto é impossível não estarem, porque estão sempre relacionados com esta temática, que é não identificar no projeto, na descrição do projeto e ao longo do projeto, qual é o diferencial competitivo que o projeto está a introduzir na empresa. Que é que, e aqui isto entronca claramente com a inovação, com a questão da inovação. Todos os projetos têm que incluir algo de inovador. E isto pode ser apresentado desde a vossa proposta de valor, como em determinados pontos salientar realmente qual é o diferencial que aquilo vai trazer à empresa, e pode ser de várias naturezas. Ela pode até, aliás, começar por eu vejo, pode ser tão simples como isto, a concorrência realmente está a caminhar neste sentido, o mercado está-me a levar para este sentido e a minha empresa tem que reagir a essa realidade. Portanto, que é aquela questão que eu vos falei quando falei da inovação a nível da empresa. Enfim, o mercado já faz, mas para a empresa em particular não deixa de ser inovação. Por isso, isto é fundamental, porque em qualquer projeto, seja ele avaliado, obviamente eu estou aqui sempre a falar de avaliações externas, um projeto que é totalmente suportado pela empresa, por via de capitais próprios, e que é apenas analisado no seio da empresa, enfim, a empresa é que faz a sua análise e pode não haver esta componente. Se for uma avaliação externa, aí já é diferente, já começam realmente a ligar-se todos estes fatores. Porque este diferencial, tanto que muitas vezes não está claro no projeto e na descrição do projeto, é este diferencial, é esta proposta de valor que vai conduzir aos objetivos que a empresa lá define. Portanto, mais uma vez, eu já falei que pode ser um erro não estarem lá os objetivos, mas eles têm que estar lá. Está lá um conjunto de objetivos que a empresa define que quer alcançar com aquele projeto e, de repente, esquecem-se de assinalar como é que o vão fazer. O que é que a sua proposta inclui de novo que vá fazer com que a empresa tenha resultados diferentes? Na essência é esta, porque soluções idênticas, não é? Levam a resultados idênticos. E, mais uma vez, eu volto a dizer, muitas vezes não é por, enfim, não se achar ou não se ter em mente que se tem que inovar, é porque há aquele vício de que estamos tão entrosados no projeto de que já está perfeitamente claro qual é a proposta de valor, qual é o diferencial que aquilo que eu estou a fazer vai trazer à empresa, e não é sempre assim. E, portanto, é preciso também ter muito cuidado, que é um erro. E depois o que é que acontece? Muitas vezes, no caso, por exemplo, dos fundos comunitários, que eu tenho, vou sempre falando um pouco disto, porque eu sei que também é o propósito, porque as pessoas... muitas vezes depois ali na parte da coerência e racionalidade do projeto, e portanto aquela avaliação do projeto em si, aquela avaliação mais subjetiva, porque há sempre um critério que é mais subjetivo, bem, ou dão fraco, ou às vezes dão médio, e a pessoa fica ali enfim, sei lá, se chega o médio, pelo menos já não é, já fica ali nas notas mínimas, mas, enfim, o médio pode não ser suficiente para aprovar. Portanto, não é o que a empresa quer sempre elevar a fasquia em termos da forma como é classificado o seu projeto, não é? Portanto, quanto melhor detalhar e apresentar isto ao técnico que está a avaliar, melhor. Portanto, cuidado com este erro. Terceiro erro que eu quero aqui assinalar, e este então... Também já falei um pouco sobre isto, e este então é mesmo muito crítico, que é não sustentar adequadamente as projeções financeiras. Este aqui
eu diria que é realmente muito frequente. E mesmo nas candidaturas não é obrigatório, exceto no caso do turismo, não é obrigatório a apresentação de um estudo de viabilidade económica ou financeira, exceto no turismo. O turismo é obrigatório. E não há campos concretos, quer dizer, tirando um pequeno texto, há um textozinho para justificar as principais projeções financeiras que se lá indicam, mas há muitas formas de se colocar ao longo da descrição do projeto de que forma, em particular, destaca aqui a justificação do volume de negócios. Essa é básica, porque realmente depois os outros campos mais pequenos, não quando se faz um estudo de viabilidade económica ou financeira. Aí tem que estar plenamente detalhado e muitas vezes não está. Portanto, qual é o racional que está por trás das projeções financeiras. Agora, nas candidaturas, como realmente não há lá campos, tirando, mas vocês não se podem esquecer de uma coisa. Primeiro, há vários campos onde vocês vão alicerçar como é que projetaram as vossas vendas, de como é que vocês chegaram àqueles números. Aliás, há vários campos e quadros que se tem que preencher numa candidatura relativos às vendas. Por exemplo, quando nós estamos a falar da internacionalização e do crescimento dos mercados internacionais, é importante que lá esteja clarificado como é que eu vou chegar àqueles resultados, e muitas vezes não está. Muitas vezes. E isto é um erro mesmo muito frequente. E outra coisa que é, quanto menos vocês justificarem, e por isso é que isto é um erro, não pensem que é por não justificarem que não há um técnico que vai estar em cima das vossas projeções financeiras e não as vai analisar, e vai analisá-las. E muitas vezes a ausência de justificação faz com que o técnico possa interpretar determinados indicadores como manifestamente maus, quando se calhar a empresa tem uma justificação para que num determinado momento um indicador possa não estar alinhado com os do mercado. Portanto, isto, na ausência de justificação, o técnico vai fazer a sua própria interpretação. Portanto, de quem é o erro é de quem faz e prepara o projeto. Se não quer que aquilo seja interpretado, não é, de forma completamente aleatória, atenção, eles são rigorosos em termos de análise, mas obviamente se não tem justificação para o suporte das projeções, tem que se basear, por exemplo, em valores em linha com o mercado. Não tem outro referencial, portanto tem que usar esse. No caso do volume de negócios, é particularmente grave, porque isso pode, de repente, e particularmente quando o volume de negócios o crescimento é ambicioso. O técnico pode dizer assim, isto é muita ambição, até eu queria então investir neste negócio, porque eles estão a crescer demasiado. E muitas vezes isso está perfeitamente suportado pela tal análise de viabilidade económica e financeira, que não está incluída na candidatura, mas que deve ser feita na fase de preparação de projeto. Fora, nem tudo que vai para a candidatura, nem tudo que se faz para alicerçar um projeto vai para o formulário de candidatura. Portanto, é preciso ter este cuidado. Portanto, é um alerta que também aqui deixo em termos de erro. Portanto, para vocês verem se realmente vocês estão a fazer essas tarefas em condições quando tiverem a preparar um projeto. Outro erro e também este está ligado com esta questão que aqui falei, com a descrição de projeto, todos eles estão ligados, que é definir objetivos e indicadores pouco realistas, ou seja, porque depois também temos o outro lado, que é, eu quero que o meu projeto seja visto como uma maravilha, como que vai dar aqui uma alavancagem muito grande à empresa, portanto eu vou pôr projeções aqui bastante simpáticas, que eu quero que isto, do ponto de vista, às vezes até para forçar a viabilidade económico-financeira do projeto. E resultado disso, má avaliação, seja pelo banco, seja pelo... Portanto, se as projeções e os objetivos não forem realistas,
isso vai ser detectado. Ou quando muito, ou é muito bem justificado, lá está, por isso é que eu digo que isto liga com o anterior erro, ou está muito bem justificado, quase da entidade externa não ter hipótese nenhuma de refutar aquela previsão que está ali feita, ou então ela vai ser refutada e vai-se dizer que o objetivo é irrealista e mais uma vez vai-se dizer que o projeto apresenta objetivos pouco realistas, pouco cruzados com a realidade do mercado e a avaliação da parte do projeto é negativa. Okay? Portanto, porque muitas vezes isto até se faz para forçar a viabilidade económica financeira. E aqui eu faço um parênteses e um à parte muito importante. Algum empresário quer forçar a viabilidade económica ou financeira de um projeto? Se quer, não devia. Porque é o dinheiro dele que também está ali no comprometido. Está bem? Pode ter um apoio, no caso dos fundos comunitários, mas é o dinheiro dele também que está ali comprometido. Portanto, a viabilidade económica ou financeira deve ser real, realista. Um projeto ter ambição é ótimo e deve ter ambição. Mas deve ter ambição porquê? Porque está a introduzir o diferencial competitivo, porque está a introduzir todos aqueles fatores que já falámos, que vai fazer com que a empresa realmente tenha ali um crescimento, ali um boost em termos de crescimento do seu volume de negócios, justificado por essa inovação que está a introduzir. E atenção, eu falo em volume de negócios, mas aqui agora tenho que fazer um parênteses. Muitas vezes é melhoria da eficiência e fazer com que aumente, por exemplo, o valor acrescentado dos produtos. Portanto, falo aqui num sentido genérico, pode haver vários indicadores que estão aqui cruzados num projeto, ok? Portanto, aqui eu vou falar para vocês, ficar claro para vocês, não é? E o volume de negócio, se calhar, é o mais fácil de vocês entenderem rapidamente. E, portanto, isto é preciso ter este cuidado, é preciso ter ambição, sim, porque senão também se diz, então você vai investir tanto dinheiro só para crescer isto? Isto quase que não cobre o investimento. Mais uma vez, o que é que se está a fazer? A forçar a viabilidade económica ou financeira do projeto. E o empresário não deverá querer isso, deverá querer uma análise correta. Portanto, está a investir para gerar um determinado retorno, senão é melhor ou investir menos, ou ajustar o seu plano de investimentos àquilo que pretende alcançar. Isso até permite identificar fragilidades no projeto. Se calhar eu tenho que ser menos, eu adorava fazer isto tudo, mas se calhar isto não vai trazer os resultados que eu estou à espera, portanto, deixa-me aqui rever o meu plano de investimentos. Portanto, é também muito importante ter esta consciência de definir objetivos realistas, pronto, e não cometer o erro de definir objetivos e indicadores pouco realistas. E eu aqui também tenho que fazer aqui, passar isto um pouco para a situação dos sistemas de incentivos, que é, em particular, no sistema de incentivos à inovação, mas em todos há um compromisso de alcançar uma determinada meta. E, se essa meta ficar muito longe, depois, em termos de execução formal, na fase do pós-projeto, quando se for analisar se realmente se alcançou as metas que se tinha proposto, pode-se ter que devolver o fundo. Portanto, se o incumprimento ficar muito longe. E, no caso particular do sistema de incentivos à inovação, essas metas ficam contratualizadas, ficam no contrato. E aquela parte que a empresa recebe a fundo perdido, se não alcançar aquelas metas, não perde logo o fundo todo, depois há uma matriz, não vos vou falar do detalhe da matriz, porque ainda não saíram os novos regulamentos e ela pode mudar. Mas há depois uma matriz que determina que, consoante o grau de incumprimento, vai-se tendo que devolver, ou melhor, o fundo perdido transforma-se em fundo reembolsável e a empresa tem que devolver o fundo. Portanto, deixa de ser a fundo perdido. Isto fica no contrato. Não há como a empresa fugir a isso, não é essa inovação, fica mesmo no contrato. E no contrato até vos digo, normalmente, pelo menos no Racional Portugal 2020, mas que nós achamos que se vai manter, fica
volume de negócios, o VAB e a criação de emprego qualificado. Portanto, é muito importante ter isto em consideração. Portanto, porque para o VAB contribuem todas as outras projeções financeiras. E aqui vamos ao outro erro. Portanto, cuidado, muito cuidado com a definição dos objetivos. Depois, o quinto erro e este aqui, meus caros, eu sei que é normal, há muita rotina, muitas coisas que se tem que fazer no dia-a-dia da empresa, mas isto é muito importante também para a empresa, que é não, ou melhor, vou falar do lado do erro, não é? Não dedicar o tempo necessário a fazer o planeamento, incluindo a preparação dos projetos. Quando isto acontece e as empresas têm o suporte de um consultor e do consultor numa ótica de 1 para 1, não é? Portanto, de o consultor fazer o projeto à empresa, até ainda se vai colmatando algumas situações. Mas normalmente nunca é, pelo menos nós não trabalhamos dessa forma. Se nos aparecer uma empresa à porta do concurso fechar que quer submeter uma candidatura, nós liminarmente dizemos não. Portanto, não há a mínima, e portanto, nós fazemos uma filtragem, temos mesmo que fazer, também temos um trabalho, não é? E, obviamente fazemos essa filtragem. E também não queremos criar falsas expectativas ao empresário. Ou seja, dizer, ok, sim, nós aceitamos só para ter mais uma candidatura, depois ela é instruída à pressa, totalmente, enfim, sabe-se lá, olha, o que interessa é que entre. O que interessa é que entre. E depois a empresa tem que pagar ao consultor e, no fim de contas, a candidatura não é aprovada e não quer dizer com isto que não haja trabalhos excepcionais e candidaturas excepcionais que não sejam aprovadas. Isto acontece. A empresa, infelizmente, por muito bem que faça todo o processo, não consegue nunca, não há ninguém, se houver alguém que vos diga que consegue garantir a aprovação de uma candidatura, algo de errado está aí, porque há a parte que a empresa controla, que é fazer o melhor possível, instruir o seu projeto com a máxima qualidade possível, mas nós não sabemos quem vai ao concurso, quem são os outros projetos. E os outros projetos, e não é desdizer ou dizer que o projeto que a empresa submeteu é mau, é dizer que houve um conjunto de projetos que foi melhor do que o que eu submeti. E, portanto, como o dinheiro, por norma, não chega para todos, não é? Há ali uma hierarquização por nota e alguns projetos bons, pronto, não conseguem o apoio. E isso, quando não conseguem o apoio, não quer dizer que o projeto seja mau. Portanto, é importante dizer ao empresário qual é a expectativa até em termos de nota, o que é que aquele projeto pode alcançar ou não, e depois o próprio empresário dizer assim, não, mas eu arrisco, quero mesmo assim submeter, porque, mais uma vez, nunca sabe quem vai ao concurso, e portanto também se não arrisca, não petisca, como se diz na gíria popular, portanto quem não arrisca, não petisca, eu vou, mas vai com a consciência das fragilidades do seu projeto. Porque há projetos que são válidos, mas que apresentam fragilidades face às orientações dos fundos comunitários. Portanto, em qualquer outro projeto, por maioria de razão, enfim, a empresa pode, ok, não planeou antecipadamente, mas é para submeter ao banco, olha, não submeto hoje, submeto amanhã, ou no próximo mês, ou vou, pronto. Quando, obviamente, estamos a falar de concursos, a coisa já muda de figura, porque abre o concurso, fecha daí a 2 meses, e quem não estiver preparado pode comprometer o sucesso da sua candidatura. E isto é particularmente grave, e eu aqui saliento que há imensos promotores que chegaram até nós, inclusive alguns, depois fizeram todo o trabalho e submeteram as candidaturas mais tarde. Os projetos do turismo, em particular quando envolve hotelaria, portanto, construção e, portanto, todos estes projetos com grande infraestrutura. Porquê? É obrigatório ter o projeto de arquitetura aprovado. Ninguém aprova um projeto de arquitetura, nem sequer o faz, não é? Fazer, aprovar, não sei o quê, em 2 ou 3 meses. Ou que seja 4, nos concursos mais longos todos.
É obrigatório ter o estudo de viabilidade económica ou financeira, também não se faz assim num passo de mágica. É obrigatório ter os orçamentos de obra, isso aliás em qualquer essa inovação, que aliás nos sistemas de incentivos à inovação, por exemplo, da indústria, que também comportam obra e criação, por exemplo, de novos estabelecimentos, novas naves, aumento da área produtiva. Mais uma vez, aí não é obrigatório o projeto de arquitetura já estar aprovado, mas não há nenhum empreiteiro, ou enfim, não vou dizer não há nenhum, pode haver. Nós, com os que lidamos, os empreiteiros têm que fazer um orçamento muito detalhado, com medições, porque eles vão se atravessar com aquele orçamento, certo? Portanto, eles sem o projeto, está bem, eu faço um orçamento para o quê? Qual é a área? O que é que eu vou construir? O que é que eu vou fazer? O empreiteiro tem que saber. Para saber, tem que ter o projeto. E, portanto, é realmente um erro também frequente a empresa não ter uma lógica em termos de pensamento, também já temos vindo a falar muito sobre isto, que é planear, ter um plano estratégico, desse plano estratégico haver o tal cronograma e fazer-se um planeamento, e para cada conjunto, ou para uma determinada ação, ou para alcançar um determinado objetivo que lá está traçado, precisa de implementar um conjunto de projetos. E isto tem que ir sendo feito. E depois, obviamente, se for pertinente, relevante e houver concursos que abram, ouro sobre azul, e o empresário pode aproveitar esses apoios fundamentais que vão, por um lado, permitir ou fazer um projeto maior, ou antecipar algumas etapas do seu plano, porque consegue investir mais por via do apoio, ou, até no limite, bem, se eu tiver apoio para este projeto e aquele até não tenho, mas se eu libertei dinheiro porque tive um apoio, vou investir no outro projeto que não tinha previsto investir para já. Portanto, estes são os 5 erros que são transversais a todos os projetos.